Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Bruno Medeiros. Começa agora o Direito para Todos. E nesta noite eu gostaria de deixar um agradecimento para 3 pessoas. E o primeiro deles é o meu pai, o professor João Medeiros, o melhor professor de inglês do mundo. O cara que me ensinou a andar de bicicleta, que me ensinou a jogar bola, que me ensinou a falar legal. Então, gente, eu também quero agradecer a minha mãe, Eliette Medeiros, a mulher que me ensinou a trabalhar com vendas e a me vender, no sentido de vender os meus serviços jurídicos. E a pessoa que me deu educação, que me deu muito amor e carinho. Eu gostaria de agradecer também meu amigo professor Edmar Ribeiro, um empresário que eu tenho muita admiração, um advogado de quem eu tenho muito respeito. Gostaria também de mandar um forte abraço para alguns dos meus amigos. Antônio Segadilha, que fez um podcast excelente com o Dr. Edmar, vale a pena você conferir. Também gostaria de deixar um forte abraço para minha esposa, a doutora Gilmara Medeiros, inclusive foi com ela que eu aprendi isso que eu vou falar hoje. E também vou fechar aqui com um forte abraço e um beijo do gordo para o meu príncipe, João Fernando, o meu filho primogênito e unigênito. Beijo, filho. Papai te ama, tá ok? Então, vamos lá, gente. Hoje eu vou prosseguir com a tese sobre direitos trabalhistas que são pouco conhecidos. Tanto que a série se chama Pontos Cegos do Direito do Trabalho. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o intervalo intrajornada. No segundo vídeo, nós falamos sobre o direito de recusa ao trabalho perigoso. E hoje nós vamos falar sobre a estabilidade provisória em caso de acidente de trabalho. Ou seja, se um empregado ele sofre um acidente de trabalho e precisa se afastar recebendo auxílio-doença acidentário, e ainda que ele não receba o auxílio-doença acidentário, ele tem direito a um período de... Ele possui uma garantia de emprego por 12 meses após o seu retorno ao trabalho. Isso significa que ele não pode ser demitido sem justa causa durante esse período. A estabilidade provisória, gente, ela em caso de trabalho, ou melhor, a estabilidade provisória em caso de acidente de trabalho, tem seu principal fundamento legal no artigo 118 da Lei 8.203/91, conhecida lei como a Lei dos Benefícios da Previdência Social. Então, gente, esse artigo estabelece que, artigo 118, o segurado que sofreu um acidente de trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Ou seja, fazendo uma análise, uma exegese, uma interpretação, ainda que fugaz, do artigo do dispositivo legal, nós percebemos que o segurado que sofre, que ele passa por esse sinistro de um acidente de trabalho, ele tem garantido por lei, por um prazo, ainda que uma estabilidade provisória, mas é um prazo considerável de, no mínimo, 12 meses. A preservação, a manutenção, ao prolongamento do seu contrato de trabalho na empresa que ele estava fichado, como dizia o homem médio, após a cessação do auxílio-doença acidentário. E aí, você pode lembrar daquele advogado das empresas que dizia assim, não, mas ele não recebeu o auxílio-doença, então ele não tem direito à estabilidade provisória. Por isso que o legislador incluiu isso, essa parte no dispositivo, essa parte final que diz, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Ou seja, recapitulando, o segurado que sofreu o acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Resumindo tudo, nós podemos dizer que para que o trabalhador tenha direito a essa estabilidade, são necessários os seguintes requisitos.
O primeiro deles é sofrer um acidente de trabalho ou doença ocupacional. A lesão ou doença deve ter nexo causal, deve ter a ver com o trabalho desempenhado. Segundo requisito, o afastamento do trabalho por mais de 15 dias. O acidente ou doença deve gerar incapacidade para o trabalho por um período superior a 15 dias. Recebimento do auxílio doença acidentário B91 pelo INSS. Terceiro requisito é o benefício previdenciário concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão do afastamento por acidente de trabalho. E o retorno ao trabalho após a alta médica do INSS. A contagem dos 12 meses de estabilidade inicia-se a partir do momento do retorno efetivo ao trabalhador às suas atividades. Ou seja, gente, é importante saber disso porque essa série que nós estamos finalizando, ela é de pontos cegos do direito do trabalho. Ou seja, são pontos, aspectos, fundamentos do direito do trabalho que são tão relevantes que, infelizmente, apenas 5% dos trabalhadores têm acesso, têm conhecimento e sabem do que nós estamos falando. Então, como disse, primeiro ponto cego, direito ao intervalo interjornada. Segundo ponto cego, direito à recusa em caso de trabalho perigoso. E o terceiro ponto cego é o de estabilidade provisória em caso de acidente do trabalho. Então, gente, a ementa de hoje nós podemos encerrar por aqui. No próximo vídeo nós vamos prosseguir com a revisão dos pontos cegos do direito do trabalho. Curta, comente e compartilhe. Fui! Até daqui a pouco!